Olá, mais uma aula nossa aqui de Catesimon. Hoje nós faremos uma demonstração de simulação de partida de motor elétrico trifásico, a partida direta com reversão. Então, iniciando lá, nós vamos utilizar a alimentação trifásico com o condutor de proteção, que é exatamente o que vocês têm em laboratório nas bancadas de vocês. Depois disso, a proteção, então o disjuntor trifásico, lembrando da simbologia lá que nós utilizamos. Perfeito, então posiciona dessa forma aqui. Logo após um contator elétrico trifásico, nós teremos contatos auxiliares aqui que serão inseridos depois para a gente poder fazer a reversão desse motor. E na verdade aqui cabe mais um contator trifásico, né? Então aqui nós podemos já deixar de lado ou do lado aqui mais um contator que vai ser o K2, vai ser justamente aquele que vai fazer a inversão de duas das fases que alimentam esse motor que já vai estar ligado em triângulo, né? Vai estar ligado na menor tensão. Então somente a inversão de duas fases vai mudar o sentido de rotação desse motor. Então, feito isso, a gente já vai fazer as interligações aqui. Primeiro vou fazer as interligações iguais às da nossa aula passada, tá? Então, a interligação da partida direta, tal qual nós já costumeiramente fazemos tanto em sala de aula quanto em laboratório. Tá? Então, aqui nós utilizamos somente a fase L2, a gente permanece com ela na mesma posição nos dois contatores, tanto na entrada quanto na saída. Perfeito? Então aqui são iguais. Só deixa eu apagar aqui. Acabou criando. Eu não queria. Então voltando lá, fazemos então a conexão do L2 na entrada dos dois contatores e do L2 na saída dos dois contatores. E aqui nós fazemos a inversão, tá? Então, o que seria o L3 no contator 1 vai ser L1 no contator 2. E o que seria L1 no contator 1 vai ser L3 no contator 2, tá? E aqui no secundário a gente vai deixar da mesma forma. 1 com 1, 2 com 2. Dá para você inverter de várias maneiras. Uma delas é assim, tá? Se porventura você quiser fazer uma ligação igual em cima e somente inverter embaixo, é a mesma coisa, tá? Porque se nós fizermos exatamente a mesma relação, acabaremos invertendo L1 aqui, invertendo aqui também o sentido, ele vai acabar se tornando a mesma coisa, né? Então observe que o que é L1 aqui acaba virando L3 aqui embaixo, tá? Então invertendo duas das fases, nós teremos o efeito de reversão desse motor, perfeito? Existem alguns recursos que a gente pode utilizar aqui, que eles nos permitem que não façamos essa reversão enquanto não esperar esse motor entrar em inércia. Perfeito? Porque se fizermos essa reversão instantaneamente, o que pode ocorrer realmente é um curto-circuito interno no motor, pelo fato de que esse motor ele vai estar trabalhando num regime com uma rotação no sentido nominal dele, e quando a gente inverte, a gente acaba transformando isso daí num curto-circuito, né? Porque o rotor vai estar travado e o motor ele não tem nenhuma forma de se proteger a não ser a partir nesse caso aqui do disjuntor. Claro que numa próxima ligação teríamos o relé térmico. Então agora aqui nós vamos utilizar botoeiras de acionamento. A primeira botoeira que a gente vai utilizar aqui vai ser uma botoeira de emergência normalmente fechada.
eu instalo a botoeira logo após o disjuntor de proteção da linha de comando. Depois disso, um botão de desliga, né? Então a botoeira normalmente fechada, botão de impulso de 22 mm, igual estamos acostumados a utilizar em laboratório. Depois disso, nós teremos dois botões, o botão S1, ou melhor, o botão S2 e o botão S3. O botão S2 será responsável para dar a partida no contador K1, que nós vamos nominar daqui a pouquinho, e o S3 a gente vai utilizar para fazer a partida ou a reversão desse motor, ligando o contador K2. A gente vai fazer um intertravamento elétrico nele, tá? Existem algumas maneiras de fazer intertravamento mecânico, no entanto, esse aqui é só um dispositivo para a gente realizar a simulação elétrica. Perfeito? Então, todos os botões devidamente nominados, B0, B1, B2 e B3. B0, botão de emergência, B1, o botão de desliga, B2, o botão de liga K1 e B3, o botão de liga K2. Então, logo após cada um desses dois botões, nós vamos instalar as bobinas dos nossos contadores. Feito isso, então daqui a pouco a gente vai nominar cada uma delas, vamos fazer isso já. Vou chamar isso aqui de K1 maiúsculo, tá? Sempre lembrando que o nome na bobina do contador, no contador e nos contatos auxiliares tem que ser exatamente igual, senão a tua simulação não vai funcionar. Perfeito? Então aqui K1, contador 1 e aqui contador 2. E ao lado de cada um desses botões aqui, nós poderemos colocar o contato auxiliar do respectivo contador de acionamento para que não haja, para que exista selo. Então apertou o botão, como não é um botão de impulso, esse contato auxiliar vai selar. Mas a gente primeiramente vai realizar dessa forma aqui, para vocês verem como ele vai funcionar, e eu não vou colocar nenhum intertravamento elétrico ainda, para vocês analisarem junto comigo aqui o funcionamento desse sisteminha. Então, tudo interligado, ver se não falta nada. Aqui interligado também. Trazer para cá. Interligar lá. Na nossa outra fase. Estão interligados os A2 das bobinas dos contadores. Vamos tentar botar para simular aqui, para ver como que ele vai se comportar. Última coisa, eu não fiz a ligação aqui ainda do condutor de proteção do motor, né, do aterramento do nosso motor. Então vou realizar isso aqui agora, tá? Então, feito isso, vamos entrar no modo de simulação para ver como que vai funcionar. Ligados os dois disjuntores, né? Então aqui eu tenho o botão de desliga, aqui eu tenho o botão de liga. Ok, aqui eu tenho o botão de liga K1, botão de liga K2. Né? Os dois
estão com o nome de K1, então vou ter que alterar depois. Perceba que o B2 está ligando o K1, não aparece nada, o B3 está ligando o K1 e aparece o motor rotacionando. Então perceba que esse erro aqui, ele não permite que a gente faça funcionar de maneira correta, perfeito? Então, parando a simulação, vamos alterar o nome disso daqui para K2, perfeito? Vamos alterar o nome para K2 e vamos botar para simular. Então vamos ver como que ele se comporta agora. Ligados os disjuntores, botão de emergência, botão de desliga, botão de liga, K1, ele realmente rotaciona para o lado correto, então o contator K1 está funcionando, e o B3, ele, inclusive a flecha ali dentro do motor, observem vocês que muda de sentido, perfeito? O que está faltando aqui? Está faltando o selo. Então vamos parar a nossa simulação e vamos inserir um contato auxiliar para cada um desses contatores, certo? Então vamos botar um contato auxiliar para o contator K1 e um contato auxiliar para o contator K2, perfeito? Então já vou nominar esse contato auxiliar aqui como K1, perdão, e vou nominar esse contato auxiliar como correspondente ao contator K2. Feito isso, vou realizar as conexões elétricas agora. Perfeito, então, feita a conexão. Feita a conexão. Todas as conexões elétricas realizadas aqui. Perfeito, então agora vamos passar para o modo de simulação, né? Então vamos botar lá no modo de simulação. Agora o que acontece quando eu ligo os dois disjuntores estão com o mesmo nome, Q e Q, por isso que os dois ligam junto. Depois eu nomino eles de maneira diferente para ligar cada um separadamente. Legal? Então ligando o B2, o que acontece? O motor ele dá a partida no sentido horário, ok? E faz o selo com o contato auxiliar 13 e 14. Contato auxiliar normalmente aberto. Agora, o que acontece se eu apertar direto o B3 aqui, ó? Houve um erro, certo? Então, ele aparece essa mensagem aqui, porque esse motor entrou em curto, perfeito? Esse motor entrou em curto, e se eu realizar o funcionamento desse motor dessa maneira, ele vai fazer com que o motor ele entre em curto, não vai queimar de imediato o motor, no entanto, a gente vai ter uma situação de desgaste do enrolamento desse motor e com o tempo aí ele vai acabar dando problema. Então, ligou no sentido horário, desligo aqui no botão de desliga B1 e depois eu ligo no sentido anti-horário para mostrar que realmente está funcionando. Agora o que eu vou fazer? Para impedir que exista essa ligação em sentidos opostos, tendo o motor, por exemplo, estando com a rotação no sentido horário e depois para ele não entrar na ligação do K2, na ligação do sentido anti-horário, eu vou realizar um intertravamento elétrico abaixo tanto de B2 quanto de B3, né? Então eu vou fazer um intertravamento para que esse sistema aí, ele funcione, né, sem a possibilidade de causar danos no nosso conjunto de motor. Tá bom? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu apago tudo e vou inserir um contato normalmente fechado aqui e outro contato normalmente fechado aqui. O contato normalmente fechado que fica acima de K1, ele vai ser correspondente ao contator K2, ou seja, quando o K2 estiver ligado, esse contato 11, 12 aqui, ele vai estar aberto, estará aberto. Então, dessa forma,
de maneira alguma eletricamente. Em casos de exceção, até pode ocorrer quando o contator travar, der algum problema, mas isso daí é muito raro de acontecer. Até por isso que a gente tem uma outra redundância de intertravamento, que é o intertravamento mecânico. Isso é muito comum da gente enxergar em grupos geradores, em chaves de transferência de grupos geradores que trabalham tanto em paralelo quanto em paralelo com a rede, né, quanto isolados. Porque se ali ocorrer uma ligação errada, né, ou seja, entrar tanto o gerador quanto a rede, pode causar até um dano mais sério, porque existem critérios para que o gerador esteja completamente em sincronismo com a rede, né? Então, sequência de fase, frequência, tensão, então todos esses critérios têm que estar atendidos. Então lá é um exemplo mais claro que a gente tem desse tipo de funcionamento. Ok, então agora com todo o sisteminha pronto, a gente vai realizar mais uma vez a nossa simulação. Então eu fiz bem por partes para vocês entenderem o porquê tanto dos contatos auxiliares para intertravamento, quanto dos contatos auxiliares para realizar o selo desses contatores. Perfeito? Então, iniciada a simulação, ligou os dois. Eu liguei B2, certo? Ele vai acionar K1. Então, nós temos aqui, inclusive, aparece já em vermelho que esse contato aqui, 1112, ele encontra-se aberto. Então, por mais que eu insista aqui, ó, apertando, selecionando B3, a bobina do contator K2 ela não vai ser acionada de jeito nenhum. Então, eu tenho que vir aqui, desligar a partir de B1 e daí sim fazer com que esse motor gire no sentido anti-horário. Então, nessa aula, nós vimos a ligação da simulação de um motor elétrico trifásico com partida direta e reversão.